ouvindo aí? 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Ainda baixo. Não. 1, 2, 3, testando. Voltou agora. Pronto. Voltou. Vamos lá. Voltou. Analisar essa apostila aqui de crimes contra a fé pública. Nós vimos. Diminuiu de novo, irmão. Diminuiu? Peraí, botar aqui. 1, 2, 3, testando. E agora? Tá baixo. 1, 2, 3, testando. Voltou. Voltou. 1, 2, 3, testando. Tá A gente vai tranquilo. finalizar agora, né, essa apostila de crimes contra a fé pública. E nós estamos aqui já no item, já viu semana passada, né, na última aula, atestado médico falso, e agora a gente entrar na parte de reprodução, adulteração de selo ou peça filatélica. A gente viu que atestado médico falso é uma confusão, né? Uma grande confusão, porque a pessoa acha que atestado médico falso é você receber atestado médico falso, né? Você comprar essas coisas. Na verdade, atestado médico falso é o médico passando atestado. Se você recebeu aquele atestado, que alguém falsificou a assinatura do médico, falsificou o atestado, esse crime da pessoa que não é médico, da pessoa que recebeu, é falsidade material. O crime de atestado, isso é uma pegadinha de concurso. O crime de atestado médico falso é cometido, é um crime especial, não é um crime comum, só pode ser cometido pelo médico, entendeu? Crime próprio, né? Que é um crime próprio. Vamos lá, deixa eu ver se ele coloca aqui. Sujeito ativo aqui, é um crime próprio, trata-se de um crime próprio. Somente o médico pode cometer. Então, ficar atento nessas pegadinhas de prova. Vamos lá, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. O artigo 303 do Código Penal incrimina a conduta de reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou adulterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção. Peça filatélica tem um negócio chamado filatelia, que é a pessoa que guarda selo. Tem até um aqui que eu estava organizando os papéis finais de semana. Eu faço. E aqui, ó. Esse aqui, eu fiz papéis aqui dos Correios, né? Esse aqui é um selo. E você guardar aqui, ó, tem um selo aqui do meu, deixa eu ver aqui se tem algum especial aqui, ó, Dia do Sapateiro. Você faz coleção? Não. Trompete. Só tava vendo aqui, né? Tô organizando os papéis aqui para jogar fora e vi essa carta aí. Então, selo é isso, né? Filatelia é isso. Então, reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor de coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo. Porque esse selo que tem aqui nesse envelope é selo que eu comprei dos Correios, que a pessoa comprou dos Correios. Mas eu posso pegar isso daí e fingir que é esse selo que os Correios colocou na minha carta e vender para uma pessoa e dizer, olha, é isso que eu estou adulterando. Na verdade, quem faz os selos são a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Na mesma pena incorre pena de 1 a 3 anos e multa. Na parágrafo único, na mesma pena incorre quem para fins de comércio faz uso de selo ou peça filatélica. Vamos lá, bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, sujeito passivo, a coletividade sempre, eventual lesado pela conduta. Objetivo, a conduta somente pode ser a de reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção. Entretanto, o parágrafo único prevê a criminalização de conduta de utilização para fins de comércio da peça filatélica ou selo alterado. Tipo subjetivo, dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Entretanto, o parágrafo único prevê a criminalização da conduta de utilização para fins de comércio. Grifar em para fins de comércio da peça filatélica ou selo alterado. Nesse caso, a especial finalidade é agir para fins de comércio, pois se o agente usa a peça alterada para a sua própria coleção, por exemplo, não comete crime, não se admite na forma culposa. Objeto material, o selo ou a peça filatélica adulterada ou reproduzida irregularmente. Consumação e tentativa, consuma-se no momento em que o agente
adultera ou reproduz ilicitamente o selo ou a peça filatélica, não se exigindo que o material chegue a circular. Faltou o N aqui, não se exigindo. Admite-se tentativa, pois não se trata de um crime que se perfaz num único ato, pode se desdobrar no iteris criminis, caminho percorrido na execução. Só grifar aqui. Bom, uso de documento falso. Artigo 304. Por sua vez, dispõe o uso de documento falso, assim considerado qualquer dos documentos enumerados no 297 até o 302. Deixa eu grifar aqui. Então, 302 é o atestado médico. Então, depois a gente pode pegar todos. 301 é o certidão atestado, ou seja, todos os documentos que a gente viu, se você usar ele, você comete um crime, tá vendo? 200, ó, o 298, falsificando todo Como repetir essa frase? Eu não entendi na frase do bom. Eu estou falando aqui, esse próximo crime aqui, o uso de documento falso, é fazer o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 ao 392. Ou seja, tudo aquilo que a gente vem estudando, desde o 297, atestado médico, carteira de identidade, documento do órgão público, atestado, certidão, documento particular de declaração, tudo isso não foi você que alterou, mas você usou, você está cometendo crime. É o caso que você contou na aula passada, né, do seu familiar, que pegou de alguém o documento, né, pensando que estava de boa fé, eventualmente, a pessoa, dizendo assim, ó, eu consigo do médico o atestado para você lá. Estava doente, mas não fui no médico. Porque acontece isso às vezes. A pessoa está doente, não foi no médico, já passou a febre, já passou a diarreia, já passou tudo, mas se você for no médico hoje, você não tem mais os sintomas que você tinha ontem. E aí você vai lá, às vezes, na boa fé, dizendo, pô, preciso de atestado de ontem, porque ontem eu acordei, não consegui me levantar de cama, não tinha nem como ir no médico, né? Tava com diarreia, tava, né, com febre, dor de cabeça, a pessoa, não, eu arranjo para você o médico. E chega com o atestado, dá para você, mas você não sabe se aquele atestado é verdadeiro ou falso. E aí você utilizou, você cometeu o crime. Não foi você que falsificou, você recebeu o atestado de boa fé, que às vezes pode ser o cara nem é médico, né? Você até pode ir na frente de uma pessoa e dizer, ó, ontem eu não fui ao médico porque eu estava com disenteria, né? Estava, né, com dor de cabeça, não conseguia levantar da cama, faltei o serviço, preciso de um atestado médico dia de ontem. A pessoa vai te dar lá, você sabe se ela é médico, não é? Eu acho que tem até como sair dessa situação, se você não sabe. Vamos ver o que é que ele fala para a gente. Bem tutelado, fé pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, ainda que o crime resultante da fabricação de alteração de documento próprio, que é o atestado médico, né? Sujeito passivo, a coletividade sempre eventual, lesado pela conduta. Tipo objetivo. A conduta consiste em fazer uso dos documentos produzidos... Opa, foi mal. Comecei a gravar? Tá gravando. Isso aqui não estava gravando. Estava gravando. Tá gravando. Conduta consiste em fazer uso dos documentos produzidos nos crimes previstos no 297 a 302. Esse tem uma nota de rodapé. Uma faz uso significa a efetiva utilização do documento, não bastando o mero parte do documento para a caracterização do delito. Porém, em se tratando de carteira nacional de habilitação, entende-se o mero porte. Já caracteriza o delito de uso de documento falso, pois o Código de Trânsito dispõe que o mero porte da CNH já é considerado como uso. Ou seja, já tem uma nota de rodapé, uma pegadinha aí. Todos o uso, você tem que usar. Né? Tem que usar, fazer uso. Fazer uso é fazer algum proveito do documento. Mas a carteira de identidade, só o fato de você estar portando ela, independente de repente, né, de estar fazendo uso dela, você já também cometeu o crime. Os outros você tem que usar. Não precisa estar com, por exemplo, estou com atestado médico em casa. Não cometi crime nenhum, não apresentei no trabalho, não fiz nada.
Agora eu estou com uma carteira de identidade, carteira nacional de habilitação em casa. Só você portar, tá dentro da minha carteira, né, de porta-documentos, você cometeu crime. Entendeu? Mesmo que você não esteja dirigindo o carro, mesmo que você não tenha, né, fazendo uma apreensão dela. Agora, atestado médico, não fiz uso dele, comprei, né, fiz a consulta, sei lá o que foi. Você vê que já apontou para o Código Penal, né, ali. É. Não falou no Código, não foi Código Penal, não, desculpa, Código de Trânsito, não foi Código Penal, né? Que quem determinou isso foi o Código de Trânsito, só o porte. Só o porte. Percebam que o tipo penal praticamente não descreve as condutas, pois se remete a outros tipos penais, artigos 297 a 302, inclusive no que se refere à pena do delito. Será a mesma pena prevista para a falsificação do documento utilizado. Isso é o chamado pela doutrina do tipo penal remetido, já que se remete a outros tipos penais para compor de forma plena a conduta criminosa. Deixa eu ver se tem alguma coisa de rodando penal. Tipo subjetivo, dolo, sem que seja exigido nenhuma especial finalidade de agir. Não é necessário que o agente tenha finalidade de obter a vantagem ilícita. Por exemplo, não é necessário que o agente tenha a finalidade de obter a vantagem ilícita. Não se admite a forma culposa ou objeto material, documento utilizado pelo agente. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento em que o agente leva o documento ao conhecimento de terceiro, pois aí se dá a lesão à credibilidade, à fé pública. Não se admite a tentativa, pois se trata de, ficou 2D aqui, de crime que se perfaz num único ato. Não se pode desdobrar seu iteris crime, ou seja, é crime unissubsistente. Você tem que usar, né? Tem que ter o uso. Cuidado. Cuidado, e se quem usa o documento falso é a própria pessoa que fabricou o documento falso, né? O uso. Quem usa é o próprio cara que fez a falsificação. Neste caso, temos basicamente dois entendimentos. O agente responde apenas pelo crime de uso do documento falso, pois a falsificação é meio para a utilização, né? Então, na verdade, você comete o crime do 304, do 304, que você falsificou para usar. Então, na verdade, qual foi o crime que você cometeu? O uso. Porque a falsificação você só foi um caminho do crime, né? O intercrime seu ali. Né? E a segunda vertente aqui. O agente responde apenas pela falsificação do documento. Do ponto de vista lógico, não faz diferença nenhuma, né? Porque, pelo que está escrito aqui, quer dizer, a pena é a mesma de você ter falsificado ou você está usando. A pena é a pena do documento em si. É atestado médico, então a pena é do atestado médico. É uma certidão, a pena é da certidão. É um documento público, a pena do documento público. É um documento particular, a pena do documento particular. Entendeu? Pai, vamos ler aqui. O agente responde apenas pela falsificação do documento e não pelo uso, pois é natural que toda pessoa que falsifica o documento pretende utilizá-lo posteriormente, de alguma forma. Isso aqui eu discordo. Não é toda pessoa que faz o documento falso ele pretende usá-lo. Assim, tu pretende usá-lo que eu estou falando para fim próprio. Tem gente que pode ser, né, ser o cara da falsificação, que nem a gente vê em filme, né? Você vai lá, precisa de uma carteira de identidade nova. Não tem aqui na hora de filme, que a pessoa quer fugir ali no filme, me arranja aí um passaporte falso. A pessoa não utiliza... americano tem muito, né? Eu não sei também se ele está dizendo assim, para uso. Lógico, a pessoa faz para uso de vender. Mas, pelo que eu estou entendendo, o crime, o delito do 304 é fazer para uso, pelo que eu entendi, para uso próprio. Né? Para uso, ele não botou assim, uso próprio, mas para fazer uso. E aí ele está interpretando a palavra uso de forma ampla, né? Uso para vender. Lógico, eu faço um documento falso para... Eu não faço só para ver se eu consigo falsificar. Qualquer pessoa que falsifica uma coisa, ela não faz só com o intento de deixa eu ver se eu consigo falsificar. Falsifico uma coisa porque eu quero passar para alguém... Já o dono de fazer, né? Eu não vou, por exemplo, um cidadão comum, eu vou querer falsificar, ver se eu consigo falsificar uma coisa, mas para quê? Só para ver se eu consigo? Não sei. Tem gente que pode ter esse pensamento, mas não é da lógica humana. Prevalece o segundo entendimento, sendo a utilização considerada como mero pós-facto punível. Então, o prevalecimento é o segundo.
mero pós-factum punível. Embora existam no STJ decisões de sentido diverso, prevalece também esse entendimento, o uso como pós-factum impunível. De toda forma, existem duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais, como prevalência pela corrente que entende que o agente responde pelo falso, sendo o uso mero fato pós-fato impunível. Com relação à competência para processar e julgar a demanda, o STJ formulou entendimento no sentido de que importa saber a entidade ou órgão perante o qual foi apresentado o documento, federal, estadual e etc., não importando a natureza do órgão expedidor. Então, vamos lá. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade, que é em razão, esse aqui é importante, em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento, não importando a qualificação do órgão expedidor. Ou seja, eu mostro uma carteira de identidade falsa, numa junta comercial, né? Se a junta comercial é estadual, você está cometendo um crime estadual. Ah, isso aqui é pegadinha demais. Foi mal, falei besteira. Porque quando você trata de crime, apesar da junta ser estadual, a normatização, essa aqui não botou. A normatização do registro comercial, ela é uma normatização federal. O Departamento Nacional de Registro Empresarial. Então, você comete crime federal, vai para o âmbito da Polícia Federal. Essa é pegadinha demais, não está nem aqui. Vamos para um mais simples. Se apresentou um documento falso na Receita Secretaria de Fazenda Estadual. O documento é uma carteira de identidade federal, um passaporte. Você vai responder no TJ, porque você apresentou no órgão estadual. Eu vou tirar a junta, porque a junta tem essa característica. A junta são órgãos estaduais, a única junta que era federal era a junta do Distrito Federal, a junta comercial do Distrito Federal, mas passou agora para o Distrito Federal. As juntas, elas são órgãos estaduais, autarquias estaduais ou, né, órgãos vinculados a secretarias, mas normalmente é autarquia, né, administração direta estadual, só que elas se remetem do ponto de vista da normatização, da questão de registro ao órgão federal, Departamento Nacional de Registro de Comércio. Não tem as normas próprias. Quem emite a norma para a junta estadual, tecnicamente, todo o procedimento, toda a forma como ela vai fazer o registro do comércio no Brasil é o órgão federal. Então, quando você lesa esse procedimento de registro, você tenta lesar. Na verdade, você está lesando uma lei federal, e é por isso que a competência da Justiça Federal. Tem essa questão. Posso ver, mas que eu me lembre, né, tem essa questão nas juntas comerciais. Tanto é que a gente recebia, quando eu estava lá na área de pequena empresa, recebia muito ofício da Polícia Federal, dizendo, fulano de tal fez um MEI diferente aqui, usou o CPF de outra pessoa, entendeu? Porque é registro de empresa, então vai para a Polícia Federal. Entendeu? Vamos lá. No caso, vamos dizer assim, de você apresentar, vamos ver um órgão federal, INSS. Apresentou lá um documento falso no INSS para receber um documento de identidade que é feito pela uma carteira nacional de habilitação, que é do órgão estadual, do DETRAN. Apresentou no INSS para receber uma pensão. Então, quem é a competência para fazer o julgamento ou processamento dessa falsificação? É a Delegacia de Polícia ou a Delegacia da Polícia Federal? Só essa última parte que eu não entendi. Não entendeu? Não, só essa última parte aí que eu não entendi. Antes de quem se vai para a Polícia Federal ou para a Delegacia. Vamos lá. O que ele está falando na súmula 546 é que, independente de onde veio o documento, se o documento é de um órgão que você falsificou um documento de um órgão estadual, se você falsificou um documento do órgão municipal, se você falsificou um documento do órgão federal, não interessa. Quem vai processar você, quem vai julgar essa ação, quem vai fazer o inquérito, quem vai fazer tudo, é a competência do órgão no qual você apresentou. Então, se você apresentou no órgão federal, a competência de problemas com órgãos federais é da Polícia Federal. Se você apresentou no órgão estadual, a competência vai ser da Delegacia de Polícia.
que é estadual, entendeu? Então, quando exemplo, é INSS, ele é nacional, né? INSS é uma autarquia, um órgão federal. Federal. Seria a Polícia Federal. Ah, mas o documento falsificado é do Detran, do Distrito Federal. Quem deveria tomar conta disso não seria o Detran, porque o documento falsificado é do Detran, não, porque ele apresentou no INSS. O INSS é uma autarquia federal. O que a súmula diz é onde é que vai correr o processo. Se você apresentou o documento no órgão federal, eu tenho um documento federal, um passaporte que é emitido pela Polícia Federal, quem emite passaporte é a Polícia Federal. Apresentei esse documento no órgão estadual, na Secretaria da Criança aqui, para receber um benefício, alguma coisa. Fui pego que aquilo era falso. Quem vai processar? Delegacia de polícia. Mas não passaporte, né? O passaporte não é federal, deveria ver como é que chegou, como é que o cara conseguiu falsificar um passaporte da Polícia Federal? Não, quem vai processar é o Tribunal de Justiça. Porque o documento, apesar de ele ser emitido pelo órgão federal, ele foi apresentado para, né, ter proveito no órgão estadual. É isso que a súmula está dizendo. Tentou lesar, né? Tentou lesar um órgão estadual e não um órgão... Então, tipo assim, dá para entender assim, né? O lugar que você tentou praticar o ato de enganar, né? De falsificar. O documento, é o lugar que vai ser... No lugar que eu queria ter o benefício. Como? O INSS é uma autarquia, é o quê? Empresa pública? Não. É uma autarquia. O INSS é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, antes ao Ministério da Previdência. É uma autarquia. Tem presidentes, tem tudo. Diretores. Vamos lá. Supressão de documento. 3.10. O que é a supressão de documento? Artigo 305. Por fim, trata do crime de supressão de documento. Na verdade, o crime deveria ser de supressão, destruição, ocultação de documento, pois estas 3 condutas estão previstas neste tipo penal. São 3 tipos objetivos, 3 condutas incriminadas. Vamos lá. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, sujeito passivo, a coletividade, sempre eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser de destruir, né, suprimir ou ocultar documento do qual o agente não poderia dispor. Direito subjetivo, tipo subjetivo. Dolo, extingue-se especial dolo, exigindo-se especial finalidade de agir, que consistente na vontade de obter benefício ou prejudicar alguém, não se admite na forma culposa. Objeto material, o documento suprimido, destruído ou ocultado. Consumação e tentativa, consuma-se no momento em que o agente pratica qualquer das condutas previstas no núcleo do tipo, destrói, suprime ou oculta o documento. Admite-se tentativa, pois não se trata de crime que se perfaz num único ato. Pode-se desdobrar o iter criminis, caminho percorrido na execução. Outras falsidades. Vamos lá. Este capítulo cuida de hipóteses diversas de falsidade e não se enquadram perfeitamente em nenhum dos tipos penais até então estabelecidos. O artigo 306 traz o crime de falsificação de sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins. Eita, isso aqui é... Falsificar, fabricando ou adulterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar a marca ou sinal dessa natureza falsificado por outro. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento da formalidade legal, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso aqui, esse da vigilância sanitária é mais fácil, né? Tem aquele carimbo lá da Anvisa, né? Anvisa? Acho que é Anvisa. Tem, às vezes, na carne ali, você já comprou carne
embalada a vácuo, às vezes tem um selozinho ali, né? Um sinalzinho ali que teve fiscalização sanitária. É mais fácil de praticar esse crime, né? De falsidade? Não. Não? Não sei. Não sei como é que consegue aquele carimbo ali. Não sei como é que daria para saber, para falsificar. Não sei. Tem uns dados ali. Bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, a coletividade sempre eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo. A conduta pode ser de fabricar ou alterar a marca ou sinal. Deixa eu botar aqui, fabricar ou alterar a marca ou sinal. Além disso, o tipo penal também incrimina quem faz uso destes sinais ou marcas falsificadas. O parágrafo estabelece a forma privilegiada, pena reduzida em relação ao caput se o crime for praticado sob marco sinal utilizado para fins de fiscalização sanitária, para encerramento ou autenticação de objetos, ou ainda para sinalizar o cumprimento de formalidade legal. Ele é até um crime menor, tá vendo? De 1 a 3 anos. Esse da vigilância sanitária aqui é de 2 a 6, aqui é de 1 a 3, não sei porque é menor. Tipo subjetivo, dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Não se admite na forma culposa. Consumação e tentativa. Na primeira conduta, falsificar, fabricando, alterando o crime se consuma no momento em que o agente modifica o objeto, a marca ou sinal utilizado pelo poder público. Aqui se admite a tentativa. Na segunda conduta, usar, o crime se consuma no momento em que o agente faz uso do objeto, não sendo suficiente que ele apenas carregue consigo. Aqui não se admite a tentativa. Então, é um crime que tem um crime que está no mesmo caput, no mesmo artigo, mas tem uma forma tentada, né? Tem uma forma que é possível tentar, né? Se é possível a tentativa, e outra que não dá. Artigo 307 do Código Penal trata do falsa identidade, que a maioria das pessoas acredita ser o crime de falsidade ideológica. Lembra da falsidade ideológica? O que é? Falsidade ideológica é você prestar uma informação falsa sobre você. Lembra não que a gente viu lá, a pessoa diz que ganhava 20 mil reais numa declaração de imposto, mas quando na verdade ela não ganhava. Você presta informação falsa sobre a sua pessoa. Não é falsificar a sua carteira de identidade. Não. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outro. Detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave, ou seja, se não for uma falsidade mais grave. Então, ela se consuma no outro. Bem jurídico tutelado, a fé pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, a coletividade sempre eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo. A conduta pode ser de atribuir a si ou terceiro falsa identidade, que consiste basicamente em se fazer passar por outra pessoa. Vamos lá. Cuidado. Falsa identidade só ocorre se o agente se faz passar por outra pessoa, sem utilizar documento falso. Sem utilizar documento. Se o agente se vale de um documento falso para se fazer passar por outra pessoa, neste caso teremos uso de documento falso. Opa, olha uma pegadinha. Nos termos do artigo 304. Entendeu? Na verdade, não. Eu estou tentando aqui. Vamos lá. Não vou botar você, não, para não ser só você. Uma pessoa, a polícia pegou, puf. Quem é você? Ah, eu sou Edivan. Ah, mas cadê a sua identidade? Não, eu perdi. Não, mas qual a sua data de nascimento? Você sabe todos os meus dados. Meus dados é esse, data de nascimento e tal. O nome da sua mãe é esse, o nome do pai. Está se passando por uma pessoa que você não é. Você está atribuindo a si ou a terceiro falsidade, né? É falsa identidade. Está dizendo que é outra pessoa. Certo? Se você for pego pela polícia e você simplesmente chegar aqui, ó, minha carteira de identidade é essa. Tá todos os dados. Cadê o horário? Tá todos os dados, mas vamos acabar aqui, coxinha. Tá todos os dados meu, mas você está dizendo que é você. Você não está cometendo aí o crime de 307, você está fazendo uso de um documento falso, está cometendo o crime
do 304, entendeu? Porque você está usando um documento falso. Você não está se atribuindo, entendeu? Quando você fala, acontece muito isso em delegacia. Você só fala, não, eu sou fulano de tal, cadê a identidade? Meu irmão fez isso comigo. Foi? Falou que era você, mas nem mostrou a identidade? Ele só falou, meu nome é William e tal, aí eu acho que ele não sabia do resto dos meus documentos, nem nada. Aí, depois viram que não era. Pois é, e cometeu o crime do 307, tá querendo se atribuir a uma identidade de outra pessoa. Se ele mostra a identidade falsificada, ele comete o crime de uso de documento falso. Vamos ver, tipo subjetivo. Dolo. Eu entendi, é assim, calma, rapidinho, só para ver se eu entendi. Ó. Quando eu mostro identidade falsa, apresento ela, o crime que eu estou cometendo é de uso de documento falso, eu não estou cometendo falsidade ideológica. Falsidade ideológica seria quando eu ali me atribuo as características, nascimento, tudo, de outra pessoa. Não, para, não. Falsidade ideológica é outra coisa. Se você se atribui o nome de outra pessoa, a identidade de outra pessoa, tu está no 307. 307, o nome desse crime é falsa identidade. Você está cometendo falsa identidade. Vamos lá, são 3 crimes aqui, ó. Falsidade ideológica, falsa identidade e uso de documento falso. Agora conta a história aí, para você tentar diferenciar os 3. Ó, uso de documento é eu pegar e apresentar um documento que tem os seus dados, né? Sou eu. Identidade cometendo uso de documento falso. Isso. Falsa identidade. Hã? Certo. Aí esse aqui, falsa identidade, que é o que a gente tá vendo agora, é quando eu pego e falo que eu sou o William tal. Eu falo que eu sou o Edivan, etc, etc. Dou seus dados para ele. Eu não estou usando documento. Eu não tenho nem porta-documento. Eu estou apenas falando, ó, meu nome é Edivan, nasci no dia X, o nome da minha mãe é X, eu passo tudo que eu sei de você. Isso aí não é falsidade ideológica, é esse outro. Como é que é o nome? É falsa identidade. Isso, é esse que é o conceito, né? Falsidade ideológica é quando você fornece informações, né, declara informações que não são verdadeiras suas. Verdadeiras no seguinte sentido. Não é em questões de identidade, é fornecimento de dizer assim, ó, eu recebo tanto para a Receita Federal, né? Vou lá embaixo com vocês. Eu sou médico, entendeu? Sou médico, entendeu? Entendi. Bom, agora, quando é relativo à identidade sua, né? Identificação é esse crime aqui. Vamos ler mais um pouco. Tipo subjetivo. Dolo, exigindo-se no caso do 307 especial finalidade de agir. Desculpa, consistente na vontade de obter alguma vantagem ou causar prejuízo em alguém. Cuidado com isso. Não se admite na forma culposa. O objeto material, no caso de ser praticado pela forma escrita, o documento pode ser o documento por meio do qual o agente atribui falsa identidade. Lembrando que se o agente se vale de documento falso, responde pelo uso de documento falso. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento que o agente se faz passar por outra pessoa. Assim, é imprescindível que o agente exteriorize a conduta. Admite tentativa, mas somente na execução por escrito. O cara faz um requerimento usando os dados de outro. Pois, neste caso, não se trata de um crime que se perfaz num único ato. Pode-se desdobrar ao seu crimes, caminho percorrido na execução. Condições importantes, considerações importantes, aliás. A efetiva obtenção da vantagem pelo agente ou o dano visado por ele são irrelevantes para a consumação do delito, pois o crime, como vimos, se consuma com a mera atribuição da falsa identidade. Independentemente, no caso do 307, do agente vir a obter a vantagem visada ou causar o dano almejado. Cuidado! A jurisprudência durante algum tempo encampou a tese de que a prática da conduta falsa identidade perante a autoridade policial para se esquivar de eventual cumprimento de prisão por mandados anteriores configurava exercício legítimo de autodefesa. Isso aqui é da polícia. Contudo, posteriormente, essa tese passou a ser rechaçada, ou seja, atualmente a jurisprudência, notadamente o STJ, entende que a prática da conduta nestas condições caracteriza o delito de falsa identidade. Então, o cara que fala lá na polícia, o nome é tal, qual é o seu nome? Isso aqui que a gente está descrevendo, não é mais exercício de autodefesa, está cometendo mais um crime.
Inclusive, foi editado verbete, né, 522 do STJ, súmula 522, 522 do STJ. Conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Artigo 308, por sua vez, é considerada pela doutrina como tipo de falsa identidade específico. Trata-se do crime de uso de documento de identidade alheio. Vamos lá, artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outro para que ele se utilize documento dessa natureza, próprio de terceiro. Detenção de 4 meses a 2 anos, multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Entendeu esse aqui? Esse aqui é diferente, o documento não é falso. Você usou de alguém. Pune-se aqui tanto quem usa o documento alheio, deixa eu só acabar aqui, aquele que usa o documento alheio, como se fosse próprio, quanto aquele que cede o documento. Isso aqui, o documento aí não é falso, não é o documento falso não, aqui o documento não é falso, o documento é verdadeiro, mas como eu sou muito parecido com meu irmão, eu peguei a identidade dele, entendeu? Para utilizar. Você também Até está irmão cometendo gêmeo, né, crime. por exemplo. Irmão gêmeo, acontece isso. Fazer concurso, essas coisas, mas aí se não for um crime mais, né? Se não constituir fato mais gravoso. Já aconteceu de irmãos gêmeos fazerem concurso para cartório. O irmão pegou, fizeram gêmeos, pegou a identidade do outro, só fazer prova de cartório. Não sei como descobrir. Na sala de aula pegaram o cara e... Não, sou eu. Na verdade, ele era o irmão gêmeo. Ele era mais inteligente. Tá. Eles não colhem identidade, não, né? Não colhem a digital, não, é verdade. Foi bem difícil mesmo. Não. Alguns concursos escolhem, né? Acho que a CESP escolhe identidade. Mas não sei, pegaram ele na prova ainda. Eu conheci a pessoa, né? Ele era advogado da União. O irmão, um era advogado da União, o outro era só advogado particular. Aí o que era mais inteligente, que já tinha passado no concurso de advogado da União, que eu conheci, foi fazer o concurso de cartório lá no Maranhão com o irmão dele, entendeu? Só que alguém denunciou, não sei como, a polícia foi lá e, levanta e tal. Aí depois, como eu trabalhava numa área, eu acabei tendo acesso, né, chegou o ofício, né, dizendo, fulano de tal foi preso, tá preso. Tá fazendo concurso no lugar do irmão. A pessoa perde o concurso, irmão? Por exemplo, esse cara do advogado da União, ele perde o cargo? Ele não perdeu, não. Ele alegou na justiça que o que ele estava fazendo não tinha nada a ver com o cargo dele, entendeu? Assim, ele não estava fazendo como advogado da União, ele estava fazendo como pessoa civil querendo ajudar o irmão dele, entendeu? Um crime, um crime comum. E aí tentaram, PAD, essas coisas todas e tal, mas ele se mantinha lá, na Gilma. Só que, para o ponto de vista, né, dia a dia, moral, essas coisas, todo mundo, foi ele ali, entendeu? No dia a dia todo mundo sabia do negócio, queria um mal-estarzinho, mas, assim, do ponto de vista jurídico, ele entrou com ação, lógico, teve essa intenção de tirar ele do cargo de advogado da União, só que ele entrou na justiça, com mandado de segurança, várias situações liminares, e dizendo, olha, fiz besteira, admito, mas não tem nada a ver com o meu cargo aqui. Eu não estou vendendo o meu cargo, não estou fazendo uso do meu cargo em proveito próprio. Era a inteligência dele como pessoa que queria ajudar o irmão. Então, ajudar não, né? Estava cometendo crime com o irmão. Depois eu saí, não sei mais o que deu, mas não estava assim definitivo que ele não ia sair. Estava no processo judicial, né? Entendi. Eu pensei que por fato da ética profissional que o concursado tem que ter, né? O servidor, ele teria que... Mas, enfim. Enfim, vamos acabar aqui. Não, mas aí, lógico, tem a sentença que tinha que sair depois, né? Do crime. E aí, um dos efeitos da sentença que o juiz pode dar, dependendo do crime, tem a sentença, a pena, e tem os efeitos da sentença. O juiz pode dar um efeito da sentença. E quem é servidor público pode ter, além da pena, de ter que cumprir a pena, a multa, pode ter como efeito da sua sentença, se o juiz colocar, a perda do cargo público. Mas aí tem que ser uma sentença do juiz. Isso não quer dizer que o juiz tem que dar. Toda vez o juiz vai ter que... Não. Tanto é que se o juiz não colocar... Por exemplo, se no determinado crime diz que uma das possibilidades de pena, de efeito da sentença é a perda do cargo público,
o juiz botar só a pena de reclusão, detenção, prisão simples, mais multa, e não especificar que ele vai perder o cargo, ele não perde. O juiz tem que especificar, dizendo, olha, vou dar tantos anos para ele de prisão, tantos dias multa e a perda do cargo. Ele tem que botar isso, senão a justiça não tira a pessoa. Né? Tem que botar específico. Mesmo assim, ele pode apelar, né? Pode. Vamos continuar aqui, que ainda tem 2 páginas para a gente acabar hoje. Vamos lá. Trata-se de crime formal, né? Se consumando no momento em que o agente pratica a conduta, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para a consumação. O crime é comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa e admite a tentativa, em regra, já que a conduta delituosa pode ser fracionada em diversos atos. Artigos 309 e 310 do CP traz as figuras típicas de fraude de lei sobre estrangeiros, estabelecendo 2 condutas completamente distintas. Uma delas refere-se a uma modalidade especial de falsa identidade do 309. Vamos lá. A segunda, por sua vez, é uma hipótese não de falsa identidade especial, mas de falsidade ideológica ou material especial, pois o brasileiro tem que ser brasileiro, se faz passar por dono de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro para fins de fraudar a lei, pois o estrangeiro não poderia ser proprietário delas. Trata-se do famoso testa de ferro ou laranja, que é a pessoa querer comprar terreno aqui no Brasil para estrangeiro, que age desta forma para que o estrangeiro possa continuar sendo proprietário de algo que a lei brasileira proíbe ser. Não sei se você sabe, a quantidade de terra que o estrangeiro pode comprar no Brasil não é muito grande, entendeu? Então, isso ocorre lá na minha área, no Pará, né? No Nordeste também, mas no Pará é mais comum. A pessoa chega lá e quer comprar um terrenão assim, na área lá do interior da Amazônia, e a Justiça do Brasil, o próprio tabelião, né, o cartório, não pode vender, não pode registrar o imóvel no nome dele. E aí você bota o nome de um brasileiro, que às vezes é seu empregado, só para você ter o seu dono da fazenda, entendeu? Que na verdade você, como estrangeiro, você não pode ter muita terra no Brasil. Até porque você não é brasileiro, corre o risco de ir numa guerra, de alguma coisa assim, né? Você ceder aquilo ali para um país inimigo, criar uma base, entendeu? Já que a terra é sua. Vamos lá, 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional um nome que não é seu. Pena de detenção de uso, pena de detenção de 1 a 3 anos de multa para único atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover a entrada em território nacional. Reclusão de 1 a 4 anos de multa. 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedado por lei propriedade e valor de tais bens. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Tem bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo. No caso 309, somente estrangeiro, incluindo a pátria, aquele que não possui pátria, que não é cidadão de nenhum país. Pode praticar este fato típico. No caso do parágrafo único, qualquer pessoa poderá praticar o delito, que é atribuir... Como assim a pátrida? Mas pátria... existe a pátrida? A patrídia ainda hoje? Pátrida, existe, pessoas que não têm pátria. Eu pensei que... São pessoas que nascem em situações de guerra, né? Situações de conflito. Às vezes a pessoa está em outro país, né? Por exemplo, um exemplo, o que acontece com a pátria, às vezes, casos de apátria. Às vezes está em campo de concentração que está no outro país. Seu filho nasceu lá. O seu filho não nasceu no país de origem, que você já saiu, né? Ficou com medo de ficar lá por causa da guerra, saiu. Só que você também não é do outro país onde você nasceu, porque você só está no campo ali de refugiados, né? Concentrando você para te ajudar. Ou seja, você não vai nem voltar para o seu país, porque está em guerra, e nem é daquele país, porque só está te dando refúgio. Aí você vem para o Brasil. Você é apátrida, você não foi registrado nem no país que está em guerra, né? Nem é do país que você estava, porque você estava no campo de refugiados. Você não tem ainda nacionalidade. Você é uma pátria. Ser registrado no Brasil. Tem muitos casos. No caso do artigo 310, é exatamente o contrário. Somente os brasileiros podem praticar o crime. Trata-se, portanto, de crimes próprios. Entretanto,
Entretanto, se um brasileiro, no primeiro caso, um estrangeiro, no segundo, colabora para a prática do crime, pode responder por ele em coautoria ou participação. O sujeito passivo, a coletividade sempre, eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser destruir, atribuir falsidade ou qualidade a estrangeiro, artigo 309. No caso 310, a conduta que se pune é a do testa de ferro, a de alguém se faz passar por proprietário ou possuidor de algo pertencente ao estrangeiro, de forma a burlar a lei. Tipo subjetivo, dolo. No primeiro crime, se exige a finalidade específica, dolo específico, de fazer que o agente ingresse ou permaneça no território nacional. No segundo caso, porém, a doutrina se divide. Alguns entendem não haver, finalidade específica. Outros entendem que o agente deve ter a finalidade específica de fraudar a lei, não se admitindo na forma culposa. Objeto material, eventuais documentos utilizados para enganar terceiros, como documentos que indicam a propriedade de bens do estrangeiro fraudulentamente ou documento de identidade falso utilizado pelo estrangeiro. Consumação em tentativa. No primeiro caso, se consuma quando o agente estrangeiro atribui a si falsa identidade para ingressar no território nacional ou aqui permanecer, independentemente de obter ou não sucesso na empreitada criminosa. No segundo caso, o crime se consuma quando o brasileiro passa a figurar como proprietário ou possuidor de bens do estrangeiro. Admite-se tentativa somente no segundo caso, que é o do 310, por não ser possível no primeiro fracionamento da conduta. Aqui, na hipótese do parágrafo 1 de 310, é que há entendimento cabível de tentativa, pelo César Roberto Bittencourt. O caso do artigo 310 pode ocorrer, por exemplo, nos casos em que a Constituição veda que o estrangeiro seja proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão de sons e imagens, conforme o artigo 222 da Constituição. Propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Assim, se um brasileiro aceita se passar por dono de emissora de TV, que na verdade é de estrangeiro, estará cometendo o crime previsto no 310. Na verdade, sim, tem também a questão de terra, que na verdade é bem específica, né? Se você for ver a lei não me lembro agora qual é o número da lei, mas a lei de parcelamento, de solo, loteamento, essas coisas, aí tem lá, que os estrangeiros não podem ter acima de determinados hectares no Brasil, entendeu? Ainda que seja fracionado. Você pode fazer, mas o que o cara pode fazer? Comprar um pequeno aqui, no Pará, comprar um ali em Manaus, né? Lá no Amazonas, comprar ali na Amapá, acaba tendo um grande pedaço de terra no Brasil. Também não pode. Chega um momento que é plotado. Por que esse estrangeiro está comprando um bocado de terra aqui no Brasil, entendeu? Finalizando o capítulo, o 311 estabelece um crime de adulteração de sinal de veículo automotor. O que é isso? Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal de identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se a gente comete o crime no exercício da função pública, em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Incorre nas mesmas penas o funcionário que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial, bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Entretanto, parágrafos 1º e 2º traz hipótese de condutas que devem ser praticadas por funcionário público no exercício da função, sendo o primeiro ainda uma causa de aumento de pena. Sujeito passivo, a coletividade sempre eventual levado pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser adulterar sinal identificador de veículo ou, no caso, o parágrafo 2º do artigo 2º, né, parágrafo 2º do artigo, contribuir para o licenciamento deste veículo, crime próprio, só podendo ser praticado por funcionário público. Tipo subjetivo, dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade, não se admite a forma culposa. Objeto material, veículo que teve o chassi ou outro sinal identificador adulterado ou remarcado. Consumação em tentativa. Consuma-se no momento em que o agente realiza a adulteração ou remarcação de chassi ou sinal identificador. No caso do parágrafo 2º, na forma equiparada, o crime se consuma com o licenciamento do veículo anteriormente remarcado ou adulterado e que foi-lhe facilitado pelo funcionário público.
Admite-se a tentativa, pois não se trata de um crime que se perfaz num único ato. Pode-se desdobrar seu intercrimes caminho percorrido na execução. Faltando aqui uma página e meia. Vamos lá. Das fraudes em certames de interesse público. Isso aqui é a fraude do concurso público, né? Vamos lá. Que é que o cara lá praticou lá. Além de usar o documento falso, ele praticou essa aqui, o advogado que eu conheci. Das fraudes em certames de interesse público. Foi publicado em 2011 a Lei 12.550 de 2011, que acrescentou o artigo 311-A ao Código Penal, prevendo a figura típica da fraude em certame público ou de interesse público. A conduta, tipo objetivo, é basicamente relativa à divulgação de informações sigilosas que possam comprometer a credibilidade do certame. Na prática, está muito relacionado ao vazamento de questões e gabaritos de provas de concursos. Vamos ao nosso quadro esquemático. Artigo 311. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou outro ou comprometer a credibilidade do certame. Conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previstos em leis, penas de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Se da ação ou omissão resultar dano à administração pública, a pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Esse aqui não aumenta 1/3. Agora tem que ver, no caso desse advogado, na verdade, ele se passou pela pessoa, né? Não vi aqui o tipo penal dele, não. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar, assim ou outro, ou comprometer a credibilidade de certame, conteúdo sigiloso. Que o dele, ele se passou pela pessoa, né? Ele não passou por irmão dele, as questões dele. Estava lá na prova fazendo. Ele, na verdade, cometeu... Não sei qual foi o crime. Aqui não é. Eu não li aqui nada. Processo seletivo, vamos ver. Utilizar ou divulgar indevidamente. Utilizar ou divulgar indevidamente com fim de beneficiar outro comprometer a credibilidade de certame contra o sigiloso. Concurso, exame. Vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem permite e facilita qualquer meio acesso de pessoas não autorizadas a informações mencionadas no caput. Avaliação, vamos ler aqui, utilizar ou divulgar indevidamente com benefício. Permite fazer qualquer acesso ao e-mail. Se dá ação, omissão, resultado, deve ser isso aqui. Não sei. Vamos lá. Não vi o processo dele. Vamos ler aqui. Bem jurídico tutelado. A fé pública, neste caso específico, relativa à credibilidade de certames públicos de interesse público. Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Entretanto, o parágrafo 1º prevê a equiparação da conduta daquele que permite o acesso à pessoa não autorizada aos dados sigilosos. Nessa hipótese, ela estabelece um crime próprio, pois somente quem tem o dever de impedir o acesso de outras pessoas aos dados sigilosos é que pode cometer o crime. Parágrafo 3º. Traz hipótese de aumento de pena, se o crime for praticado por funcionário público no exercício da função. Embora a lei não diga no exercício da função, isso se extrai da lógica do sistema, pois o simples fato de alguém ser funcionário público não pode ser causa de aumento de pena se essa circunstância não influenciou na prática do delito. Sujeito passivo, a coletividade sempre além de eventual lesada pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser de utilizar ou divulgar indevidamente. Percebam que este termo indevidamente é o que se chama de elemento normativo do tipo penal, pois ele estabelece que a conduta do agente deve estar desamparada pela lei. Assim, aquele funcionário público que coloca o gabarito do concurso na internet não comete crime, pois não faz indevidamente. Entretanto, se o fizer antes do horário determinado e com a finalidade de obter vantagem ou prejudicar alguém, cometerá crime. Então tem que ser indevidamente, ou seja, você pode divulgar o gabarito, mas desde já tenha acabado a prova, né? Tipo objetivo, dolo, exigindo sua especial finalidade de agir, consistente na vontade de beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda comprometer a credibilidade do certame, não se admite na forma culposa. A informação utilizada ou divulgação indevidamente. Consuma-se no momento em que o agente,
utiliza a informação ou divulga indevidamente. Admite tentativa, pois não se trata de crime que se perfaz num único ato. Pode-se desdobrar o iter criminis, caminho percorrido na execução. Exemplo, Mauro, funcionário de uma empresa contratada para realizar um concurso público, divulga indevidamente o conteúdo da prova para Ana, uma semana antes da prova. Ana, burra que só ela, mesmo assim não consegue fazer sequer 50 pontos. Neste caso, embora o resultado visado não tenha ocorrido, beneficiar a Ana, o crime já se consumou, pois a consumação ocorre no momento que o agente divulga indevidamente o conteúdo sigiloso. Cuidado, não é só ao concurso público que esta norma se aplica, aplicando-se também em quaisquer outros processos seletivos de interesse público previsto no inciso 2, 3 e 4, como o Enem, por exemplo, e o exame da OAB. Então, acabamos por hoje aqui, né? Finalizar aqui o... Ele tinha falado vestibular também, outrora, né? Então, vestibular, Enem, OAB. OAB, qualquer tipo de certame público está incluído, né? Não está especificamente aí só concurso público para cargo público, né? Até, eventualmente, assim, eu acho não, né? É o que está na lei. Por exemplo, algumas universidades particulares, né, têm um vestibular mais, vamos dizer assim, mais real, né? Porque a maioria das universidades hoje em dia, particulares, o vestibular é meio de... não existe, né? Qualquer um vai entrar na faculdade. Mas em algumas faculdades, o vestibular ele é sério, entendeu? Por exemplo, se você... por exemplo, for fazer, sei lá, medicina numa universidade, sei lá, particular. Existe, né, um vestibular, tem gente que não passa, porque o curso de medicina é bastante concorrido. Se você fraudar uma prova dessa, mesmo sendo uma prova de exame que não é público, eu acho que, quer dizer, não é público no sentido de um órgão público, mas ela é uma prova, né? Que tem pessoas que passam e pessoas que não passam. Então, se você de alguma forma beneficiar alguém, você está cometendo crime. Inclusive, eu vi um caso desse lá, que as pessoas fraudavam, né, provas de medicina em universidades particulares. Não é nem universidade pública, não, universidade particular. Então, você comete também o crime, apesar de ser uma universidade particular, mas está beneficiando alguém, né? Eu vi 2 vezes, irmão, não lembro quanto tempo atrás, uma quadrilha, né? Um grupo de pessoas que, tipo assim, as pessoas pagavam para concurso público isso. As pessoas pagavam, tipo assim, 100 mil reais. Aí as pessoas entravam na sala e todo mundo já estava no conluio, né? Ali, tanto o fiscal quanto a pessoa que estava ali para a outra pessoa. Aí tava no quadro, irmão, as respostas. Aí, tipo, entrou lá, a polícia lá na hora, descobriu, né? Desmontou, a casa caiu, aí a polícia entrou e viu lá o quadro com todas as respostas Mas e eu acho todas que as pessoas que estavam ali dentro. esse daí foi num concurso lá no Pará, cara, que eu vi. Num concurso lá, pequeno, lá no Pará, ocorreu isso. Foi assim, meio que bem descarado, entendeu? Tava no quadro. Foi bem organizado também, porque consegui colocar todas aquelas pessoas numa mesma sala. Eu não acredito que eles beneficiaram outras pessoas que não pagaram, entendeu como eu tô falando? Mas eu vi 2 vezes isso. Tem que ser bem... Vamos lá, deixa eu parar a gravação aqui.